Meus irmãos e irmãs, estamos reunidos novamente no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas, as aparições das bagaceiras apocalípticas. Bem, hoje estou de novo aqui na minha baguncinha, tá? Não estou em casa, tentei arrumar a iluminação aqui e fiquei com a cor de cenoura, tá? Não liga não, gente, quando a gente não tá em casa é assim mesmo, tá? Hoje eu quero aqui... Infelizmente, tá, gente? Eu não gosto de falar dessa maneira, mas a gente tem que derrubar algumas inverdades, alguns embustes. E infelizmente, no vídeo de ontem, tá? Na catequese de ontem, teve fake news. A catequese do vidente de Anguera, tá? Teve fake news, teve inverdades, tá? E alguns embustes. E a gente tem que vir aqui da melhor maneira possível e derrubar todas as inverdades, os embustes, as fake news, porque católico não pode aceitar isso daí, tá, gente? Católico vive na verdade. Se não é verdade, o católico não pode acreditar, não pode divulgar, não pode falar, não pode comentar. E se por um acaso, né, a gente fala alguma inverdade, comete algum erro, né, publica uma fake news, a gente tem que vir e se retratar. E, infelizmente, como eu falo, né, gente, esses dias eu fiz um vídeo de retratação aqui, eu falei algo que não estava que realmente não era verdade, tá? Eu escutei algo num vídeo, entendi outro, fiz um vídeo, né, criticando aquilo e depois eu percebi que eu estava errado, eu fiz um vídeo aqui me retratando. Infelizmente não é uma virtude lá de Anguera a retratação, né? Você cometer um erro, perceber esse erro por vários motivos, tá? E em várias situações você pode perceber que cometeu um erro. Não precisa o oponente, o próprio oponente, tá? Nesse caso, mostrar o erro. Você pode pesquisar alguém, né? Não tem ninguém ali. Eu fico impressionado porque o vidente, né? Ele está fora de controle. Todo mundo sabe disso, ele está fora de controle. Um vidente que ele vem a público dizer que não tem padre, bispo e papa, está fora do controle, entendeu? E não tem ninguém em torno dele para dar um toque, ó, isso aqui tá demais, isso aqui não procede, isso é fake news. Não tem ninguém. Eu tenho certeza que tem pessoas ali ao lado dele que essas pessoas percebem o que está acontecendo, as inverdades, as fake news, mas eu creio que tem medo de falar alguma coisa para ele e eu não sei o porquê desse receio todo, tá? E ainda falando sobre, né, o que aconteceu em Portugal, o Robson e eu fizemos uma live, nós falamos muito sobre o que aconteceu em Portugal, fizemos um react, tá? E é claro que a gente entrou no assunto delicado, a questão da Imaculada Conceição, a questão da pureza de Maria, da santidade de Maria, porque estão, infelizmente, estão fazendo ali uma manobra, tá, para instrumentalizar a fala do Papa. Quando o Papa falou que ninguém nasce santo, santo se faz, uma coisa assim, é claro que não foi a melhor frase do Papa, mas longe de estar negando a Imaculada Conceição e a santidade de Maria. O Papa nunca falou contra isso, né? E o padre, a histeria coletiva não permitiu que o padre pudesse explicar a situação naquele, né? Ah, naquela coisa que aconteceu em Portugal, tá, gente? E o padre, ele fala que Maria teve todos os méritos para a santidade, algo nesse sentido. Por que o padre fala isso? Né? É porque Maria não nasceu santa? Não, ela nasceu santa. Ninguém nega isso daí. Nenhum católico nega. Maria, né, nasceu imaculada do pecado original? Nasceu imaculada do pecado original, tá? Agora, Maria nasceu imaculada, era pura. Maria nasceu santa, era santa, foi santa, morreu santa. Ela não teve méritos nisso tudo? Essa é a questão
E foi esse questionamento que o Robson também levantou, porque o Robson está fazendo um trabalho em cima do dogma da Imaculada Conceição, em cima da fala do Santo Padre e também, né, da explicação do padre, a tentativa, né, de explicar, né, lá na palestra em Portugal. Maria teve méritos ou não? Simplesmente foi algo que Maria, né, passou a vida toda em santidade sem mérito nenhum. Esse é o questionamento, tá? Mas eu vou explicar isso melhor, tá bom? E o engraçado é que as pessoas né, que estão ao lado ali do vidente, né? Tem um ali, um tal de Silvio, que fica passando as coisas para ele. Graças a Deus, Silvio, dê audiência para o nosso canal também e pode passar tudo pro vidente, mas passa a coisa completa. As pessoas que ficam mandando para ele esses prints, né? Às vezes alguma fala do Papa, coloca trechinho para ele, né? A questão do Victor Fernandes, colocaram um banner com uma fake news do Victor Fernandes para tentar salvar o que ele falou, né, em Portugal sobre o cardeal Victor Fernandes. Depois ele, né, teve que se explicar, só que ele não admite o erro, gente. É impressionante como ele não admite o erro, tá? Eu vou mostrar aqui que ele errou sim. Ele divulgou uma fake news do Victor Fernandes, do cardeal Victor Fernandes. Ele não assume o erro, tá? E ainda, né, continuou com uma inverdade, tá? E a respeito do Robson, né, do que o Robson falou, veio né, com um embuste em cima do que o Robson falou, porque mandaram um print dele, um print do Robson, né, para ele, algo fora do contexto também, tá, minha gente? Então, vamos colocar os pingos nos is aqui, tá? Primeiramente, gente, como eu falei em vários vídeos, volto a repetir, isso aqui não é um demérito, tá? Pelo contrário, cara, eu tô elogiando o vidente. Ele não é um cara humilde, tá? Ele não é um cabra sem instrução. Pelo contrário, ele é muito bem preparado para fazer aquilo que ele faz. Ele fala muito bem, o português dele é ótimo, tá? Claro que, gente, eu erro. Cara, português é uma língua muito complicada, tá? Eu erro aqui algumas vezes, ele erra lá, mas o português dele é ótimo. Ele tem uma oratória perfeita para aquilo que ele faz. É uma oratória perfeita. Ele sabe quando manter a tonalidade da voz baixa, quando ele pode aumentar a tonalidade da voz. Às vezes ele se perde na emoção, mas no contexto geral, cara, ele tem uma oratória perfeita, tá? Então, ele joga para a torcida a situação, ele sabe como fazer isso, tá? E não é demérito, não estou criticando, estou elogiando, porque quem trabalha com comunicação tem que se preparar mesmo, tá? Eu, por exemplo, gente, eu não sou um comunicador, eu venho aqui defender minha fé, tá? Mas eu me preparei antes, né? Eu fiz curso de oratória, eu errava muito, muito mesmo na escrita, eu escrevia muito mal, tá? E isso me prejudicava também, né, na comunicação, na fala. Eu, graças a Deus, eu tive pessoas como Fernando Nascimento, que me ajudou muito nisso daí, né? Hoje eu erro, mas erro pouco, tá, gente? E ele sabe o que fazer, ele joga para a torcida. Quando alguém critica a aparição, quando alguém critica a revelação, e principalmente as interpretações, né, dessas revelações, você não está criticando Virgem Maria, tá, gente? Porque quem está criticando não acredita que o que está aparecendo, se é que está aparecendo alguma coisa, seja bem-aventurada Mãe de Deus, tá? Ninguém está lutando contra Maria, mas ele sabe como, né, jogar isso para a torcida. E é claro que ele vai dizer, né, e colocar na cabeça dos fanáticos
que quem está criticando porque não gosta da Mãe de Deus, persegue a Mãe de Deus, não gosta de Virgem Maria. Ele sabe como fazer isso. Por isso que eu estou falando, ele é uma pessoa bem preparada. É muito comum você discutir com um aparicionista, que segue Anguera principalmente, e quando você está mostrando as coisas, as verdades, que não procede o que ele prega ali, o que ele ensina tal, a pessoa vem, você é contra a Mãe de Deus, você persegue a Virgem Maria, você é um protestante, entende? Porque ele coloca na cabeça dessas... E foi isso que ele fez em Portugal. Ele jogou para a torcida, ele percebeu que se ele entrasse num debate com o padre, ele ia sair perdendo, ele sabe disso. Ele vai sair perdendo, o vidente de Anguera sai perdendo em qualquer debate, por isso que ele não aceita. Eu já convidei ele, não para um debate, para uma live, já convidei ele para uma live. Ele não vai, gente, ele vai sair perdendo em qualquer um. Ele sabe disso, que ele não vai ter argumentos, ele sabe das heresias, ele sabe, né, de tudo, dos erros que ele cometeu durante esse tempo aí da suposta aparição. Ele sabe desses erros, ele sabe que ele publicou e divulgou muitas mensagens com heresias que ele não sabia que aquilo era uma heresia. Ele não sabia. Hoje ele sabe e agora ele tem que fazer uma manobra daqui, uma manobra, porque não pode voltar atrás, entendeu? Quando mostraram para ele, ó, isso aqui é heresia, ele fala, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que sustentar isso daqui. Então ele sabe disso tudo, tá? Só que ele vai lá e joga para a torcida. Qualquer padre, tirando o Gabriel Vilaverde, né? Mas qualquer padre que não acredite em Anguera, se pegar um debate com o vidente, né, ele acaba com a aparição no debate. Qualquer pessoa, eu, o Robson, o Carlos, né, Fidelíssimo, o Perim, qualquer um que entrar num debate com ele, derruba a aparição. Ele nunca vai aceitar um debate por causa disso, tá? E naquele momento que teve toda aquela confusão, ele joga para a torcida porque ele sabe, se ele entrasse num debate ali com o padre, ele saia perdendo. E aí ele começa primeiro com a questão do Victor Fernandes, que é uma fake news, né? É uma fake news. Ele se baseou num banner, né? Que cortaram metade do que o Victor Fernandes falou. Depois ele tentou se explicar na live de anteontem, né? Na live de ontem tentou se explicar e piorou a situação, porque não admite o erro, tá? E aí ele joga pra torcida, não é, disse ou não disse? Dá pra escutar perfeitamente, né? Quando ele fala do Victor Fernandes e joga pra torcida, disse ou não disse? Aí todo mundo, né, naquele negócio da histeria coletiva, começa a repetir, né? Disse, pronto, entendeu? Quando ele joga pra torcida, ele tira o dele da reta. Porque aí o padre vira pros fanáticos, entendeu? Pronto. Ali ele já tirou o dele da reta, ele jogou pra torcida. E quando ele reza a Ave Maria, ele pega e começa a rezar a Ave Maria, aquilo foi uma blasfêmia, gente. Aquilo foi uma blasfêmia, tá? Ele jogou para a torcida que o padre que ali estava criticando as heresias e toda a questão, né, dessa aparição que não é reconhecida pela igreja, ele joga para a torcida que aquele padre era o adversário contra Nossa Senhora. Então, quando você é aparicionista, entenda uma coisa, aparição é uma coisa, Nossa Senhora é outra. Não quer dizer que a aparição é Nossa Senhora. Essa não é reconhecida pela igreja, então nunca você vai entrar num debate com alguém e falar que está falando da Mãe de Deus. Você não tem essa autoridade, a igreja não deu essa autoridade. Entenda. Fátima, eu posso entrar num debate com qualquer pessoa e dizer que é a Mãe de Deus. Anguera, não. Então separa isso daí. Quem está criticando porque a aparição não é a Mãe de Deus. Se fosse a Mãe de Deus, ninguém iria estar criticando, entendeu? Mas vamos lá, né? Então ele sabe como fazer isso, jogar para a torcida, e aí os aparicionistas saem defendendo de um modo incondicional a aparição. Por quê? Ele joga para a torcida que quem está criticando não está criticando a aparição, as revelações, as heresias. Está criticando Virgem Maria porque não gosta de Virgem Maria. E ele sabe muito bem como fazer isso, né?
Aos 9 minutos do vídeo de ontem, da catequese de ontem, cara, ele fala que ele não vai pregar mais em paróquia, né? Porque já pensou, né, pregar numa paróquia, chega, o padre convidou, aí chega um superior do padre e diz que não. Tá tudo errado, gente, tá tudo errado. Ele não tem permissão para pregar. Um vidente, entenda uma coisa, gente. Isso aconteceu com o tal de João Camelote, era muito conhecido aqui no Sul, ele foi até excomungado da igreja, né? Porque ele pregava tanta heresia, ele se dizia pregador católico e ele auto, né? Eu não entendo, hoje em dia a pessoa auto se intitula as coisas, é pregador, vidente, né? E ele auto se intitulava pregador, ele começou a pregar coisas absurdas, e principalmente contra a própria igreja, igualzinho o vidente faz, até que o bispo dele deu excomunhão para ele. E era do mesmo jeito. Ele não pregava mais nas igrejas, né? Nas paróquias, ele não pregava mais. Ele alugava um local para ir e escondido ele divulgava isso, né? Nas comunidades, e os paroquianos iam até esse local escondido, né? Tanto que ele falava assim, ó, pessoal, não fale pro padre, não, senão ele vai falar pro bispo, eles vão me perseguir. Tá tudo errado, gente, tá tudo errado. No catolicismo tem hierarquia. O padre foi na palestra do vidente de Anguera, ele pediu autorização para o bispo dele. Se o bispo falasse não, o padre não ia. Um vidente quer pregar, fazer palestra, tem que pedir autorização do bispo dele, tem que pedir autorização do bispo local. Não é simplesmente chegar, vou reunir paroquianos de qualquer lugar e fazer uma palestra, gente. Isso não existe dentro do catolicismo, tá? Então tá tudo errado isso daqui, tá tudo errado. Como eu falei, o Dom Zanoni, né? Eu não sei o que acontece com o Dom Zanoni. Porque ele tem todos os elementos para tomar uma decisão e ele não vai tomar, tá? Agora vamos falar do Victor Fernandes e eu vou mostrar aqui que teve fake news, inverdades e embustes na explicação do vidente. Aos 12 minutos ele começa a explicar sobre o Victor Fernandes, o cardeal, tá? Lembrando, o que ele falou? Eu vou mostrar o vídeo de novo aqui, tá? E provando que ele realmente falou. Victor Fernandes disse que iria tirar coisas sobre a comunidade LGBT de dentro do catecismo, tá? Agora ele tentou mudar de ideia, ele não admite o erro, mas piorou a situação. Ele disse que não existe documento nenhum. O cardeal Victor Fernandes disse que ia mudar o catecismo. E não tem mesmo documento, foi uma entrevista, tá lá no site do Vaticano, no Vatican News. E eu, da minha parte, realmente eu não falei que era um documento. O Robson também não. O que a gente cobra nas lives é entrevista, fala ou documento. A gente coloca as 3 possibilidades. Se você pegar o meu vídeo, pegar o vídeo do Carlos, pegar a live que eu fiz com o Robson, né? O Robson e nós fizemos uma live, a gente fala, cadê a entrevista? Cadê a fala? Cadê o Victor Fernandes falando isso daí? Tá? Então eu não sei quem passou para ele que nós estamos exigindo apenas um documento. Pode ser um documento também. Pode ser que o Victor Fernandes, né, tenha publicado um documento. Igual o Fiducia às Súplicas, igual o novo documento aqui da dignidade humana. Pode ser um documento. Mas se não for um documento, for uma entrevista, então mostra a entrevista, né? Ele mostrou um banner, né? Ele não mostrou a entrevista, ele mostrou um banner. Aí ele disse assim, ó, na verdade, não é um documento, tá? É uma entrevista onde ele diz que as palavras sobre as letrinhas coloridas são muito duras, que precisa encontrar uma forma melhor de ser explicada. Primeira coisa, ele não falou das palavras contra, né, a comunidade LGBT. Ele falou apenas de uma palavra que estava no catecismo e que essa palavra, sim, era dura, é o intrínseco, né? Que ele falou, essa palavra é uma palavra dura e precisa ser melhor explicada. Ele não falou em mudar o catecismo, ele não falou em retirar. E cá entre nós, se você mudar o termo para um termo semelhante, no qual a pessoa tenha um melhor entendimento, não há problema nenhum, isso acontece com a Bíblia, porque tem várias versões bíblicas, várias traduções.
Tem versão que você no catolicismo tem, tá? Por exemplo, a versão CNBB, você comparar com a Ave Maria, tem versículo que tem palavras diferentes ali, mas são semelhantes, porque a palavra às vezes é mais popular e a pessoa pode ter um entendimento melhor, tá? O que o Victor Fernandes falou foi exatamente isso, que o que precisa, tanto que o questionamento, e eu deixei, né, no chat naquele dia, né, o link do Vatican News com a entrevista do Victor Fernandes. E o Victor Fernandes, o que ele fala é exatamente isso. Perguntam para ele, ó, mas o catecismo não precisa ser alterado por causa da questão, né, da comunidade LGBT? Ele fala assim, que o catecismo tem palavras duras, sim. Né? Até ele cita, né, a palavra, porém, o que precisa é ser melhor explicado. E o vidente, ele vai falar assim, ó, se está no catecismo, está incomodando, peraí. Quando que o Victor Fernandes falou que está incomodando? Ele falou que é uma palavra dura que precisa ser melhor explicada. Ele não falou que estava incomodando. E ele continua, vai ter que tirar. E depois, você vê que aí ele coloca o quê? A opinião dele, a opinião particular dele, emocional, tá? Ali ele está falando com a emoção, né? A emoção de saber que errou, ele errou, divulgou uma fake news lá em Portugal e ele não tem a humildade de vir a público dizer eu errei. Ele não teve a humildade, ele tentou se explicar e aí ele fala assim, na verdade ele não disse em momento nenhum que ia tirar alguma coisa do catecismo, né? Ele não disse eu vou mudar isso ou aquilo, mas o que ele disse significa isso. É igual o tal do zuzunzum. Eu escutei um zuzunzum, né? Então uma amiga minha falou assim, ó, essa expressão zuzunzum é muito comum na Bahia, tá? Ele sempre fala do zuzunzum, mas não quer dizer exatamente que seja algo, né, que não exista, tá? Beleza, tudo bem, não tem problema nenhum, até entendo. Mas é uma coisa que é o zuzunzum e nunca vem um artigo, nunca vem uma matéria, nunca vem um vídeo. Né? E quando vem uma coisinha cortadinha, né? Só uma frase pequenininha, né? A fake news. Isso é fake news, tá, gente? Então, olha, prestem atenção nisso daqui. Não tem nem sentido. Ele está auto se contradizendo na mesma frase. Ele fala, tentando se explicar, ele diz assim, o Victor Fernandes, na verdade, ele não disse em momento nenhum que eu vou tirar isso ou aquilo. Mas o que ele disse significa isso. Gente, alguém acredita, vou ser bem sincero, alguém acredita que Virgem Maria, bem-aventurada Mãe de Deus, estaria aparecendo para uma pessoa que age dessa maneira? Estou perguntando para você de coração. De coração. Alguém que age dessa maneira? Agora, ele disse que ele nunca falou exatamente que existia um documento que o Victor Fernandes falou isso. Vamos ver o que ele falou em Portugal, tá, gente? Prestem atenção para ver se realmente procede também, né? Vamos lá ver o que ele falou em Portugal. Espera aí. E vai mudar, não sei. Mas Nossa Senhora vai descer agora. Que vão ter mudanças aí que vão ofender o filho dela. Então, eu já vi um zum por aí. Que querem tirar algumas coisas dentro do catecismo. Ele está falando que eu já vi um zum por aí que querem tirar alguma coisa do catecismo, tá? Que vai mudar o catecismo. Não sei para que saber disso. Isso não é verdade. Aí o padre vai lá e fala que não é verdade. Vamos ver a conclusão do vidente. Mas isso não é verdade de forma nenhuma. Sim, tá, eu vou ouvir o senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se é mentira, sabe que é mentira? Seja lá quem for, mas não é mentira. Não. Seja lá. Já que você está falando, eu também vou falar. Obrigado. Eu vi a entrevista. Quem disse isso foi o cardeal Chuco Fernandes. Prestem atenção. O que ele falou em Portugal para aquela plateia gigantesca, acho que tinha ali, se eu não estou enganado, mais de 80 mil pessoas, né? Tava lotado o estádio de futebol ali. Então, enfim, o que ele disse, o que ele afirmou em Portugal foi: quem disse que vai mudar o catecismo, tá?
foi o cardeal Victor Fernandes. Ele falou com todas as letras, certo? Presta atenção de novo, vou colocar aqui de novo. Então, eu já vi um zum por aí, que querem tirar algumas coisas dentro do catecismo. Não sei para que saber disso. Isso não é verdade. Mas, Isso não é verdade de forma nenhuma. sim, tá, eu vou ouvir o senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se é mentira, sabe que é mentira? Seja lá quem for, mas não é mentira. Não. Já que você está falando, eu também vou falar. Obrigado. Eu vi entrevista. Quem disse isso foi o cardeal Chuco Fernandes. Quem disse isso foi o cardeal Chucho Fernandes, que ele não cita Victor Fernandes, né? Quem disse isso foi o cardeal Victor Fernandes. Ele falou que o cardeal disse isso, tá? Ele disse em relação ao pecado do homossexualismo. Ele disse isso em relação ao pecado homossexualismo. Não disse nada disso. Disse. Olha lá. Aí ele joga pra torcida, disse a torcida, né? Os fanáticos entram em histeria coletiva, tá, gente? Quem não entende o que é histeria coletiva, coloca aí no Google aí. Eu li essa fala dele, né? Eu li a entrevista também. Ok. E não... Aí ele disse que leu essa fala dele. Qual fala? O que ele disse? O que teria que ter nessa fala que ele leu? Teria que ter ali, ó, Victor Fernandes dizendo que iria mudar o catecismo por causa do pecado do homossexualismo. Foi isso que ele disse. Ele disse aqui, gente, tá gravado. Ele disse aqui, ele afirmou em Portugal. Victor Fernandes, numa entrevista que ele leu, disse que iria mudar o catecismo por causa do pecado do homossexualismo. Não é isso que está escrito. Aí quando ele percebeu que era um padre, você vê que ele não tinha percebido. Quando ele percebeu que era um padre, que o padre tinha propriedades do que estava falando, vamos mudar de assunto, presta atenção. Então é melhor. O senhor é padre, né? Sou padre. Sou padre. Olha lá, o senhor é padre, ó, sou padre, ó. Agora, você viu que até então ele estava cheio, aí ele recuou. Venho com licença dos bispos, do bispo local e do... O padre veio com licença do bispo local. Ele pediu autorização para o bispo. E do senhor Dom Zanoni e falei ainda hoje com o senhor o bispo da Além disso, venho com licença dos bispos, não sei se outros padres vêm. Eu venho com licença e conhecimento do Vigário-Geral. Venho com licença da Igreja. Perfeito. E venho dizer agora... Você viu como ele deu uma recuada? Vem com a licença da igreja, licença do bispo, sou um padre, aí já recuou. Não posso admitir que ponha em causa o presidente, o prefeito de Casteira da Doutrina da Fé. Isso não posso. Porque o texto não diz isso. Ninguém está por em casa, está a dizer. Está dizendo o que disse. Vamos mudar de assunto. Olha lá, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Ele viu que falou uma inverdade. Ele viu que era fake news o que ele estava afirmando ali. Só que ele não tinha certeza de quem estava debatendo com ele. Quando ele percebeu que era um padre que tinha propriedades, vamos mudar de assunto. Está a dizer o que disse. Está só a dizer o que disse. Então, minha gente, bom, deixa eu tirar o vídeo aqui, mudar para a cena. Resumindo, lá em Portugal, ele afirmou que o Victor Fernandes disse em uma entrevista, o cardeal Victor Fernandes disse em uma entrevista que ele leu, que o catecismo iria ser mudado por causa do pecado do homossexualismo, tá? Depois nós fizemos os vídeos, o Carlos fez lá no Ecofidelíssimo, eu fiz, o Robson também, fizemos uma live mostrando que o que o cardeal disse não tem nada a ver com mudança no catecismo, tá? E aliás, quando ele chegou no Brasil, mandaram para ele um banner com um trechinho do que o cardeal estava falando. O cardeal nem cita o catecismo, para falar a verdade, né?
Mas a gente pegou a entrevista toda do cardeal e mostrou que o cardeal falou, na verdade, do catecismo foi uma pergunta. Perguntaram para ele do catecismo e é lógico que ele tem que responder, né? O catecismo pode ser alterado por causa, né, do homossexualismo? Ele fala que não. Ele não fala em nenhum momento que vai ser alterado. Ele fala assim, olha, o catecismo tem palavras duras. E até cita, né, a palavra ali, né, que a gente citou. Tem palavras duras no catecismo que precisa ser melhor explicada. Ele até fala qual é a palavra. E depois ele vem, mas até mostrando ele até, né, ele vai afirmar que um casal homossexual não chega à perfeição como é um casal, né? Não pode nem ser comparado como um casal de homem e mulher, que você pode gerar filhos. Ele, na mesma pergunta ele fala, não pode nem ser comparado, não tem nem como, né, comparar uma coisa com a outra. Né? E ele não diz em momento algum, o cardeal Victor Fernandes disse que o catecismo tem que ser alterado por causa do pecado homossexual, tá? Do pecado do homossexualismo, né? O homossexual não, tá, gente? Tem que separar o homossexual do homossexualismo, tá bom? Em nenhum momento o cardeal disse isso, tá? A gente leu. E depois que nós fizemos a live e mostramos que o cardeal não disse isso, aí ele vem e diz isso aqui depois dos 12 minutos na live de ontem. Na verdade, o cardeal não disse isso em momento nenhum. Não disse eu vou mudar isso ou aquilo. Mas o que ele disse significa isso. Tipo assim, né? O Cris Macabeus não disse que torce pro Corinthians, tá? Mas ele não disse que torce pro Corinthians, que gosta do Corinthians ou isso ou aquilo. Mas o que ele disse significa isso, sendo que eu sou palmeirense. É mais ou menos isso. Entendeu? Alguém, mais uma vez eu vou perguntar para você. Você é aparicionista, tá? Você acredita que Virgem Maria, Mãe de Deus, a bem-aventurada por todas as gerações, aquela que nasceu santa, puríssima, Imaculada Conceição, vai aparecer para uma pessoa que não tem humildade de reconhecer o erro? Tá? E depois, gente, na live, ele vai citar o James Martins de novo. Que o James Martins, sim, fala merda, fala besteira, fala tudo. Tá? Cara, James Martins é um padre, James Martins. O cardeal Victor Fernandes é um cardeal Victor Fernandes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Depois, no mesmo vídeo, ele vai falar sobre o terceiro segredo de Fátima. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu, no lugar do Dom Zanoni, eu dava uma excomunhão para ele. Eu já tinha dado uma excomunhão para ele fazia tempo. Já tinha fechado a porta de Anguera fazia tempo. Só pela fala dele, que não tem padre, bispo e papa. Entendeu? E ainda vem falar sobre o segredo de Fátima. Primeiro ele fala, se é segredo não pode ser divulgado. Não existe isso na igreja, tá, gente? Não existe isso na igreja. Se Maria aparece para um vidente e diz, tem um segredo que não pode ser revelado, a igreja tem que saber qual é. A igreja tem que saber qual é. Não existe aparição que determina se pode ou não revelar um segredo. Quem determina é a igreja. Tá? A aparição não determina nada. Aparição nenhuma, eu estou falando de todas. Fátima, Guadalupe, Lourdes, as que eu acredito, reconheço e a igreja reconhece também. Não tem segredo para a igreja. Se a igreja falar para o vidente, eu quero saber o que foi revelado, não interessa se Maria permitiu ou não, o vidente tem que revelar. É a ordem da igreja. A igreja está muito acima de qualquer aparição. Aí depois ele fala que a igreja não revelou. Primeiro fala que não pode revelar, depois fala a igreja não revelou porque fala contra ela. E o que revelaram aí, aí ele fala que é a opinião dele, eu acho que não é a verdade. Ou seja, a igreja está mentindo para você, católico. Segundo o vidente de Anguera, a igreja está mentindo para você, tá? Então, assim, isso aqui é excomunhão, gente. Isso aqui é um ato de excomunhão. Pelo amor de Deus. Ou você tem aquele negócio. O bispo tem que chegar e conversar com a pessoa. Você está fora de controle, tá? Você está fora de controle. Primeira coisa. Volta pro planeta Terra, cara. Volta pro planeta Terra.
A aparição não está acima da igreja. A aparição não te ordenou. Presbítero, bispo, sacerdote, não te ordenou. Você continua sendo apenas um vidente não reconhecido pela igreja. Tem que... não. Então você vai começar a se corrigir, tá? Para depois a gente poder analisar alguma coisa. Não quero. Excomunhão, cara. Excomunhão, tá? Para terminar, as inverdades, as fake news, tá? A fake news é do Victor Fernandes. Mais uma vez, o Victor Fernandes nunca falou que vai mudar o catecismo por causa do pecado do homossexualismo. Não tem entrevista nenhuma do Victor Fernandes afirmando isso, né? Tanto que o próprio vidente, para tentar consertar o que ele fez, ele falou, na verdade ele não disse isso em momento nenhum, se vai mudar aquilo, ou isso, ou aquilo, mas né, o que ele disse significa isso. Essa é a frase do vidente, gente. Durma com um barulho desses, tá? Para terminar, ele vai falar do Robson, que mandaram um print de uma conversa do Robson no Facebook, onde o Robson pergunta onde, como que é? Robson pergunta onde está na Bíblia que Nossa Senhora é santa. Entenda uma coisa, esse print faz parte de um contexto, tá? Em que o Robson, parece que a pessoa apagou lá, o Robson não conseguiu nem buscar a conversa toda, tá? Ou seja, o Robson não falou que não acredita que Maria, tá, seja santa. Ele não falou que não acredita na santidade de Maria. Ele falou do modo literal. Ele está falando, Robson está sendo legalista ali, tá? E é assim que a gente faz, legalista. Por exemplo, vou citar uma coisa aqui. Maria foi assunta aos céus. Todo mundo acredita. Agora, tem algum texto na Bíblia Sagrada que diga que Maria foi assunta aos céus? Não tem nenhum texto, mas a igreja ensina isso. Entenda. A igreja ensina isso e a gente pode encontrar alguns indícios, né, na Bíblia Sagrada que leva a acreditar nisso. Apocalipse 12, por exemplo, a gente encontra, mas literalmente não tem nenhum escrito dentro dos livros canônicos dizendo que Maria foi assunta aos céus. Nós acreditamos isso porque é o ensinamento da igreja, tá? E na conversa lá, o Robson nunca falou que não acredita na santidade de Maria, pelo amor de Deus. O que ele está cobrando é a legalidade. Onde está na Bíblia dizendo que Maria é santa? Você não vai encontrar um texto dizendo que Maria é santa, Santíssima Maria, como nós chamamos a Virgem Maria. Você não vai encontrar um texto, mas você consegue encontrar o quê? Né? Os indícios dentro da Bíblia Sagrada da santidade de Maria. A mesma coisa é a Imaculada Conceição. A gente consegue encontrar indícios provando que Maria nasceu imaculada. Tá? Nós acreditamos no dogma da Imaculada Conceição. Né? Ele diz assim, mandaram um print de um desses aí, né? Falando, onde está na Bíblia que Nossa Senhora é santa? Qual documento? Onde já se viu? Né? Dizer que Nossa Senhora não é santa. Peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? E aqui nós vamos, né, derrubar embustes, tá? Embustes. Isso aqui é um embuste. Isso aqui é um embuste. Uma coisa é eu perguntar para você, onde está na Bíblia que Maria foi assunta aos céus? Outra coisa é eu falar que eu não acredito na Assunção de Maria. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O debate do Robson ali era sobre legalidade. Onde estava na Bíblia. Por quê? Gente, o Robson está fazendo um trabalho em cima, né, do dogma da Imaculada Conceição. E o que acontece? São coisas distintas ali na questão. Quando foi proclamado o dogma, no dogma não tem texto falando da santidade de Maria. O dogma ali fala apenas da Imaculada Conceição. É isso que ele está lendo no texto. Ele não está falando que não acredita que Maria é santa, nasceu santa, ele não falou isso, tá? No momento na live, por exemplo, né, que muita gente acabou não entendendo, ele estava falando sobre isso, telefonaram para ele acabou, né? Ao mesmo tempo que ele estava ali falando, estava atendendo o telefone, e as pessoas deturparam o que ele falou, tá? O que ele está falando é que legalmente, na proclamação do dogma da Imaculada Conceição, não fala sobre a santidade de Maria. É isso que ele está falando.
legalmente, tá? Na proclamação do dogma. E aí ele levantou a polêmica do que o padre falou. Porque o padre falou que Maria teve todos os méritos para ser santa. Acho que foi assim a frase do padre, né? Ela nasceu imaculada, aí você elenca as coisas, né, que levam Maria à total santidade. A virgindade perpétua, né, ter sido mãe de Deus, ter nascido imaculada. E sim, a gente não pode negar, é isso que o Robson estava tentando explicar, que Maria se manteve fiel ao chamado dela. E entrou uma pergunta que até eu tinha dúvida. Eu também tinha dúvidas, né? Maria, ela foi criada por Deus, é uma criatura. Ela foi criada perfeita, em estado de santidade perfeito, assim como Adão e Eva, né? Só que eles pecaram. Maria foi criada no estado perfeito de santidade. Ela tinha o livre arbítrio de dizer não a esse estado ou dizer não à encarnação do Verbo Divino? Foi uma pergunta, até eu, e o cara, graças a Deus que o Robson levantou isso daí. Até eu, né, fiquei na dúvida ali. Maria, ela estava predestinada, ou seja, ela não podia, né, ter a opção, ou Deus criou ela perfeita, né, com esse chamado e essa missão, em estado de perfeição, só que Deus deu livre arbítrio a Maria para que ela pudesse escolher seguir o chamado, ser obediente ou não. Eu vou colocar aqui as palavras do padre Paulo Ricardo, tá? Que eu acho que a palavra do padre Paulo Ricardo vale muito mais do que qualquer vidente, tá, gente? Prestem atenção aqui nas palavras do padre Paulo Ricardo, tá? Carlos Filker. Se Maria foi concebida no ventre de Santana sem o pecado original, então antes do sim, ela já era predestinada a dar o sim e a liberdade. Veja, Carlos, o fato de Maria ser imaculada não tira a liberdade dela. Por quê? Porque também Eva era imaculada. E Eva traiu a sua vocação divina. Então, todos nós somos predestinados a sermos santos. Todos nós somos predestinados a participar da glória de Deus no céu. Mas não quer dizer que não sejamos livres. Nós podemos dizer não a essa nossa vocação, a esse nosso destino. Então, o fato da Virgem Maria ser imaculada em nada tirou a ela a liberdade. Eva também era imaculada e nem por isso deixou de pecar. Gente, essas são as palavras do padre Paulo Ricardo, tá? Então eu criei uma dúvida na hora e eu acabei com ela, tá? Ou seja, Maria foi criada perfeita, em total estado de santidade, né? Total estado de santidade, nasceu pura, santa, imaculada. Agora, ela teve os méritos dela também de seguir a missão dela, atender o chamado, ser obediente. Então, quando o padre levanta ali, tá, no meio da palestra e diz que Maria teve todos os méritos para ser santa, e depois ele começa falando, ela é imaculada, e depois não deixam mais ele falar, e entra, né, aqueles fanáticos, né, da seita, né, da seita de Anguera, que aquilo é fanatismo vira seita, tá? Começa a gritar de um lado, gritar do outro, como se o padre tivesse falado ao contrário, que Maria não era santa, não era imaculada, né? Aquilo ali, gente, é pessoas que seguem isso aqui, ó, tá? Não olha pro lado, né?
Então Maria, ela teve os seus méritos também. Ela tinha liberdade. Esse aqui é o padre Paulo Ricardo. Quem não gostar, discuta com ele. Ela tinha liberdade de falar não. Deus criou ela perfeita. Ela tinha, sim, a liberdade de falar não. Falar, não quero ser mãe do Verbo encarnado, não quero isso para mim. Não, eu não quero levar uma vida em castidade. Ela tinha liberdade. Só que não. Ela teve todos os méritos porque ela seguiu todos os passos do chamado dela, da missão dela. Foi obediente em todos os momentos. O vidente, e assim como os fanáticos, não perceberam que quando o padre levanta e fala que ela teve todos os méritos, está exaltando Maria. Você vê como. Por isso que eu falo, gente, que essa aparição é falsa, tá? É falsa. Agora, pode ser ali o adversário aparecendo, pode não ser nada. Eu já tô acreditando que não é nada, tá, gente? Pelas últimas atuações aí do próprio vidente, eu já tô vendo que não tem nada ali, tá? Mas enfim, é minha opinião particular, eu tenho esse direito também, né? O negócio, só que assim, a questão é, mesmo que não seja nada, ali seja da cabeça do vidente, ou alguém tá criando tudo aquilo, né? É obra do adversário, gente. É obra do adversário, tá? Então perceba como o adversário faz com que os fanáticos e o vidente não consigam enxergar a exaltação que o padre fez a Maria. Vocês perceberam isso? Quando o padre levanta e fala, Maria teve todos os méritos para ser santa. Ele está exaltando Maria, porque quando ele fala teve todos os méritos, não é que ela não nasceu santa, não é que ela não nasceu imaculada, nem pura, é que ela seguiu o chamado dela, foi obediente até o fim. Tanto que São Pedro, né? Ele nega a cruz. Ele nega a cruz. Ele vira para Cristo e fala que isso não te aconteça. Maria em nenhum momento negou. Maria foi obediente até o final. Maria estava lá ao pé da cruz, chorando, mas em momento algum ela negou a cruz. Então é isso que o padre está falando ali. E o adversário não permitiu que o vidente exaltasse Maria também junto com o padre, e nem aqueles fanáticos todos em histeria coletiva, fazendo aquela bagunça. E, como eu falei, gente, se apareceu alguma coisa ali, depois daquela bagunça toda ali, com certeza não era Maria, tá, gente? Então, o que o Robson levantou, como eu falei, gente, o Robson e eu, nós trabalhamos com exegese, análise contextual, tá? Nós trabalhamos com isso. Então, o Robson estava levantando a legalidade dos documentos, do que está escrito na Bíblia. Ele não falou em momento nenhum, que Maria não nasceu virgem, não, que Maria não nasceu imaculada, que Maria não nasceu santa, que Maria, né, não era pura. Ele não falou em momento nenhum. O que ele falou é, analisando os documentos, analisando a Bíblia, você percebe que o que o padre falou está correto. E até que o Papa falou, né? Aí ele falou que vai explicar o porquê. Está correto, que Maria teve que ter seus méritos de se manter em obediência ao seu chamado. Graças a Deus que ela, né, falou o seu sim. Até tem um padre que estava explicando um dia, eu não sei qual santo foi, que quando né, ele escreveu uma obra falando que quando o anjo apareceu para Maria e falou da encarnação do Verbo, diz que o céu parou, todo mundo parou, a humanidade parou, o céu, os anjos, para esperar o sim de Maria. Se o céu parou, para esperar o sim, é porque ela tinha a opção de dar o não. Ela tinha a opção de dar o não. Do mesmo jeito que ela tinha a opção de dar o não, ao invés do sim, ela também tinha a opção de não seguir a obediência do chamado dela, assim como o padre Paulo Ricardo bem explicou aqui, tá, gente? Então esse vídeo foi para derrubar fake news, embustes e inverdades
do último vídeo, né, do vidente de Anguera, o que é lamentável, né? O que é lamentável. E o vidente, infelizmente, ele é alimentado por essas pessoas que ficam jogando na mão dele trechinhos, 8 segundos da fala do Papa, né? Joga para ele 8 segundos da fala do Papa, uma frasezinha dona de estrada, e aí faz o vidente, né, cair nessas fake news. Acaba ele, de um modo indireto, falando essas inverdades, como foi no caso do Victor Fernandes, né? E ele tenta consertar, e, cara, cada vez vai piorando mais, né? Termino aqui com a frase dele, né? Vou colocar novamente o que ele falou lá em Portugal, tá, gente? O que ele falou do Victor Fernandes lá em Portugal, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Opa. Agora vai. Quem vai mudar, não sei. Mas Nossa Senhora vai descer agora. Que vão ter mudanças aí que vão ofender o filho dela. Então, eu já vi um zum por aí. Que querem tirar algumas coisas dentro do catecismo. Não sei para que essa dor disso. Isso não é verdade. Mas Isso não é verdade de forma nenhuma. sim, tá, eu vou ouvir o senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se é mentira, sabe que é mentira? Seja lá quem for, mas não é mentira. Não. Seja lá. Já que você está falando, eu também vou falar. Obrigado. Eu vi entrevista. Quem disse isso foi o cardeal Chuco Fernandes. Ele disse em relação ao pecado do homossexualismo. Não disse nada disso. Disse. Tá aí, minha gente. Lá em Portugal ele falou com todas as letras que quem disse que iria mudar o catecismo por causa do pecado do homossexualismo foi o cardeal Victor Fernandes. No vídeo de ontem ele falou assim, não, na verdade ele não disse isso. Em momento nenhum ele disse que vai mudar isso, aquilo. Apenas o que ele disse, né, significa isso. Então é uma interpretação, né, emocionado, lógico, né? Ele está todo emocionado ali. É uma interpretação emocional do que o Victor Fernandes falou. A mesma coisa foi com o Robson, tá, gente? Ele viu um print, deram um printzinho no que o Robson falou lá, não tirou de todo um contexto que o Robson falou e mandaram para ele. E ele é assim, gente. Mandou para ele, é igual, né? A mãozinha lá da estátua na Argentina, que mandaram para ele, que foi um raio que decepou a mão da estátua, e ele saiu publicando isso daí, tá bom? Que é lamentável, né, minha gente? É lamentável. Aí eu pergunto para você, aparicionista, Nossa Senhora iria continuar, não vou nem dizer que Nossa Senhora não possa ter aparecido, mas iria continuar aparecendo para um vidente que comete esses erros, tá? Que nós mostramos aqui, e ele não tem a humildade de se retratar, falar, gente, eu errei. O Victor Fernandes não falou isso. Tá? E olha que eu não sou fã do Victor Fernandes, não. Cardeal, acho que foi um erro do Papa Francisco colocar ele lá. Mas é a realidade, né? Abre uma lá e fala, ó, realmente falei lá em Portugal aquilo, o padre estava correto, o Victor Fernandes não falou isso daí não, gente, tá bom? Então, minha gente, por favor, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá um like no vídeo, por favor, aqui do lado das minhas redes sociais. Aqui, se quiser contribuir com o canal, o Pix, tá aqui, ó, o QR Code com o Pix, ou através da chave Pix, crismacabelos@gmail.com, tá bom, gente? Então, faça o combo todo aí, é muito importante mesmo, tá? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.